Vamos começando então, pessoal. Então, hoje eu pensei em resolver mais alguns exercícios lá da apostila, e aí à medida do que a gente for andando, a gente vai também tentando simular esses circuitos lá no Tinkercad. Eu só vou relembrar que o Tinkercad, ele tem, como ele é um simulador gratuito, ele tem algumas limitações que a gente não vai conseguir superar com esse simulador. E aí outros simuladores, como o Proteus, o LT Spice, que eu depois posso mostrar a vocês também, seriam melhores nesse sentido. As duas grandes vantagens do Tinkercad, na minha opinião, é que, primeiro, ele é grátis, né? Grátis e online, e depois é a questão visual. A interface dele ela é muito boa para o usuário. Então, vamos resolver lá o exercício 3.6 da apostila. Nesse exercício, eu peço para vocês definirem a corrente e a tensão. Vou desenhar aqui o circuito. Vocês fizeram esse exemplo aqui? Vou mandar o ID aqui. Pronto, alguém fez esse circuito aqui, pessoal? A corrente I que eu quero é a corrente nesse ponto aqui do circuito e o V0 é essa tensão, ou seja, é a tensão no resistor de 5,6K. Aí a gente tem nesse circuito dois resistores, um de silício e um de germânio, que não estão em paralelo, né? Veja, perceba que esse caso aqui não é aquele caso em que o diodo de germânio vai conduzir e o de silício não vai conduzir porque eles estão em paralelo. Esses dois diodos não estão em paralelo. Quem está em paralelo são esses blocos aqui, o diodo e o resistor. Então, esses dois estão em paralelo. É aquele caso que eu falei. Quando isso acontece, o resistor ele compensa aquela diferença da tensão do silício e do germânio e permite que os dois diodos eles consigam conduzir. Nesse caso aqui, como a fonte vai fornecer uma corrente nesse sentido, a gente vai ter uma corrente da fonte que vai polarizar os dois diodos, tanto de silício quanto de germânio, e vai fazer com que eles conduzam. Então, usando o nosso modelo real, sem perdas, a gente vai resolver esse exercício lá pela lei de Maxwell, pelo método de Maxwell. Real sem perdas. Eu vou redesenhar o circuito para ficar um pouquinho mais simples de vocês visualizarem aí as coisas. Ó, então a setinha aqui, a seta indica o polo positivo dessa fonte de 10 volts. Então vou ter aqui a minha fonte de tensão.
de 10 volts. E esses dois ramos aí com os diodos vão estar em paralelo. Aqui embaixo é o ramo do diodo de germânio, com seu resistor de 2,2K. E aqui em cima é o ramo que tem o diodo de silício, com um ramo de 4,7K. E aqui a gente vai ter o resistor de 5,6, que é onde a gente quer a tensão. Então o que é que acontece aqui, então? A fonte de 10 volts vai fornecer uma corrente para esse circuito, que chega nesse ponto, nesse nó, e vai se dividir para passar pelo diodo de silício, que eu vou chamar de uma corrente I1, e passar pelo diodo de germânio, que seria uma corrente I2. Chegam nesse nó, nesse segundo nó, essas duas correntes vão se unir, vão se somar e vão fazer passar de novo a corrente, a mesma corrente que saiu lá da fonte, certo? Com essas correntes dessa forma aí no circuito, a gente vai ter a tensão desses dois resistores com essa polaridade, né? Polo positivo na esquerda, polo negativo na direita. Pela lei de Kirchhoff das correntes, ou dos nós, a gente já sabe que a corrente da fonte é igual à corrente I1 mais I2, certo? E aí agora a gente vai percorrer essas duas malhas. Esse circuito que tem essas duas malhas. Quais são essas malhas aqui, só para a gente não perder nada, né? Eu vou ter uma malha aqui embaixo, né, que é essa malha geral. E eu vou ter uma malha aqui em cima pegando só os diodos. Então são essas as duas malhas que eu vou percorrer, certo? Então vamos lá pela lei de Kirchhoff das tensões na malha A. Então a malha A eu vou começar aqui com a fonte de 10 volts, mais 10. Na malha A, o que é que eu vou pegar? Eu vou pegar aqui o diodo de germânio. Germânio ele tem uma queda de tensão de 0,3. Então menos 0,3 menos a queda de tensão do resistor de 2,2, que é 2,2K. Quem é a corrente que passa pelo resistor de 2,2? Seria IA menos IB. E por fim, a gente vai ter ainda a queda de tensão nesse resistor aqui, que é o resistor de 5,6K. Então, menos 5,6K vezes IA. Então, a nossa equação vai ficar 10 menos 0,3 é 9,7 menos 2,2K IA. Quando eu faço essa multiplicação aqui, né, do menos 2,2K pelo IA e pelo menos IB, tem que lembrar de fazer essa relação de sinal aqui, né, do menos IB com menos 2,2K. Então, vou ficar com mais 2,2K IB e menos 5,6K IA igual a zero. Continuando aí a equação, a gente vai somar esses termos que dependem do IA, e aí eu tenho 2,2K IA mais 5,6K IA, eu vou ter um resultado de 7 menos 7,8K IA mais 2,2K IB igual a menos 9,7. Então essa é a nossa equação
da malha A. Aqui é a equação da malha A, certo? Vou fazer a mesma coisa para a malha B, que é essa malhazinha aqui que tem só os nossos diodos. Então vamos lá para a nossa malha B. Ó, começando aqui do diodo de silício. O diodo de silício ele tem uma queda de tensão de 0,7 volts. Então é menos 0,7 menos a queda de tensão do resistor de 4,7K, menos 4,7K vezes IB. Esse resistor ele faz parte só dessa malha, então só passa por ele a corrente IB. Vou passar agora para essa parte aqui do diodo de germânio. Perceba que eu vou percorrer esse ramo aqui do diodo de germânio da direita para a esquerda. Então, a tensão aqui no resistor vai ser mais 2,2K IA menos IB. E a queda de tensão do diodo de germânio vai aparecer um sinal positivo, porque eu estou percorrendo ela no sentido inverso, certo? Fazendo aqui os cálculos, menos 0,7 mais 0,3 vai dar menos 0,4. 4,7K e B, eu repito, e aí vou fazer a multiplicação do 2,2K pelo IA e menos IB. Então, isso aqui, como esse sinal é positivo, eu não preciso me preocupar com relação de sinal. Vou ficar com 2,2K IA menos 2,2K e B igual a zero. Vamos terminar a equação mais embaixo. Então, vou somar aqui. Os termos que dependem do IA, eu não preciso somar, eu só tenho o 2,2K, nesse caso aí. Então, vou só repetir 2,2K aqui, positivo, 2,2K IA. E os termos do IB eu tenho menos 4,7 menos 2,2. Eu vou ter menos 6,9K IB igual a 0,4. Então aqui a gente tem a nossa equação da malha B, certo? Agora é só resolver aquele sistema de equações para encontrar as correntes IA e IB. Então na malha A eu vou ter menos 7,8K IA mais 2,2K IB igual a menos 9,7. E da malha B, 2,2K IA menos 6,9K IB igual a 0,4. Esse é o meu sistema que a gente vai resolver. Eu posso resolver esse sistema de qualquer forma daquelas que vocês já estudaram lá em matemática. Talvez, nesse caso aqui, fique mais fácil se a gente fizer pela substituição. Então, vou isolar o IA nessa equação aqui da malha B, certo? Então, vou isolar o IA, vou ficar com IA é igual a 0,4 mais 6,9K IB dividido por 2,2K, certo? Então, onde tiver IA nessa equação aqui da nossa primeira malha, eu vou substituir por essa expressão. Então, esse IA aqui, eu vou substituir por tudo isso que está aqui no quadradinho, certo? Vamos lá. Então, vou repetir aqui, menos 7,8K. E aí, agora esse 7,8, ele vai ser multiplicado
por 0,4 mais 6,9K IB dividido por 2,2K. E o restante da equação eu só vou repetir. 2,2K IB igual a menos 9,7. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui para dar uma ajuda é já simplificar esse 7,9K pelo 2,2K. Posso começar cancelando esses dois múltiplos aqui, o K dos dois números, né? Porque um está multiplicando, outro está dividindo, eu posso cancelar. E já para me auxiliar, eu já posso fazer essa divisão de 7,8 dividido por 2,2. Vamos ver quanto é que isso vai dar. Se alguém já tiver feito, pode falar aí. Isso aqui dá 3,55 aproximadamente. Então aqui em cima já é essa divisão aqui. Vou fazer essa divisão. 7,8 dividido por 2,2. Isso aqui já vai me dar um resultado de menos 3,55. Isso aqui ajuda porque vocês não vão depois precisar fazer o MMC com esse 2,2K. Então, sempre que vocês puderem fazer isso, acho que é válido fazer essas divisões aí. 6,9K IB mais 2,2K IB igual a menos 9,7. Então vamos lá, vamos fazer essa multiplicação agora. Menos 3,5 vezes 0,4 e Dá menos 1,42. certo, esse primeiro aqui, né? Uhum, menos 1,42. Menos 1,42 e o outro menos 24,5K. 24,5K IB. E o restante a gente cancela, né? IB. Pronto. Então eu tenho que depende do IB agora, menos 24,5K e mais 2,2K. Isso aqui vai dar menos 22,3K e B é igual menos 9,7 e o 1,42 que está negativo do lado esquerdo vai ficar positivo aqui no lado direito. Então, vamos terminando aí a equação. A gente vai ficar com menos 22,3K e B é igual a menos quanto? 8,22. 8,22. Como os dois termos têm sinal negativo, a gente pode cancelar esse sinal negativo. E aí eu vou ficar com o nosso IB é 8,22 dividido por 22,3K. Isso aqui vai me dar uma corrente de 8,22 dividido por 2,3, 0, 386, 368, é isso mesmo? 369, posso arredondar aqui. 0,369 mA. Então essa é a corrente IB. Quem é IB lá no nosso circuito? Francisco, ali. Sim. Não é 8,22.
é quanto? 8,28. 371. 8,28. Certo. Bom, então vamos corrigir aqui. 8,28. E aqui, 371. 0,371. 0,371. Pronto. Então, quem é essa corrente aqui do IB? Essa é a corrente que vai passar só naquela parte lá de cima do circuito. Vou voltar aqui. Então, o IB é a corrente que passa, no caso aqui, só nesse diodo, no caso, no diodo de silício. Então, nesse diodo aqui, nesse pedaço do circuito que eu marquei aí em azul, a corrente que vai passar é essa aí, 0,371 miliamperes, certo? A corrente que eu quero é essa de cá, IF, que ela é quem? É a corrente da malha A, é a corrente A, certo? Então eu vou substituir esse valor que a gente encontrou lá, de 0,371 miliamperes, nessa equação aqui, para encontrar o valor da corrente IA. Vamos lá. Então, vou substituir. Então, vou ter que o meu IA, ele vai ser 0,4 mais 6,9K vezes, quem é o IB? 0,371 mil, dividido por 2,2K. Então, o IA vai dar 0,4 mais o K vezes o mil vai cancelar, né? O K multiplica por 1000 e o mil divide por 1000. Então, é 6,9 vezes 0,371. 2,56 aproximadamente. 2,56. Isso aqui vai ser dividido por 2,2K. Então, o IA vai dar isso aqui, mais 0,4 dividido por 2,2. 1,35 mais ou menos. Aproximadamente 1,35 miliamperes. Então, essa é a corrente da nossa malha A. É a corrente do circuito que eu pedi na questão. Então, a corrente lá que passa no resistor de 5,6K é 1,35 miliamperes. Certo? Todo mundo acertou essa aqui até agora? Como é que eu vou descobrir essa tensão V0, pessoal, agora? A tensão nesse resistor aqui. Se eu já sei que a corrente que passa por esse resistor... Francisco, mas no caso quem ia ser I1 e I2? Pronto, quem ia ser I1 e I2? Vamos olhar aqui. I1, ó. I1 é a corrente que passa só lá naquela parte de cima do circuito. Ou seja, o I1 ele é o equivalente à corrente IB, certo? E o I2 seria a diferença entre o IA e o IB. Essas duas correntes elas teriam essas relações. Vou até colocar aqui. O I1 é a mesma corrente da malha B e o I2 é a corrente da malha A menos a corrente da malha B, certo? Então, o I1, como a gente viu que ele é positivo, né, 0,371, o diodo de silício realmente vai conduzir. E essa subtração aqui, quanto é a corrente IA? É 1,35 miliamperes aproximadamente.
1,35 menos 0,37 vai dar um valor positivo também e o diodo de germânio vai conduzir, certo? Então, vamos encontrar agora essa tensão aqui do resistor de 5,6. Aí, no caso, nessa tensão daí, no resistor de 5,6, vai usar o valor só de A e por que não o da corrente que vem da fonte? É a mesma coisa? A corrente IA é a mesma corrente da fonte. Ela tem o mesmo valor. Então, o nosso V0 ele vai ser 5,6K vezes IA. Então, o V0 é 5,6K vezes 1,35 mA. O K vezes o milho eu cancelo de novo. E 5,6 vezes 1,35 dá 7,53 aproximadamente. 7,53 volts. Então essa é a corrente, aliás, essa é a tensão no resistor de 5,6K, certo? Todo mundo conseguiu fazer essa questão aqui? Aqui. Pronto, então vamos lá. Está acabando aqui o tempo. Pronto, eu vou aproveitar que está acabando o tempo, vou encerrar aqui para a gente voltar, tentar fazer uma questão parecida com essa lá no Tinkercad, certo? Vou encerrar aqui e aí já mando o link de novo. Um ajustezinho da corrente, né? O botão que ajusta a corrente. Aquele botão que ajusta a corrente, ele não está dizendo, no caso aqui do simulador, não estou dizendo que a fonte vai fornecer 5 amperes. 5 amperes é a corrente máxima que essa fonte pode fornecer. Lá no laboratório, se a corrente ultrapassar o ajuste, a fonte vai entender como um curto-circuito e vai ativar lá o seu circuito de proteção, certo? Então, quando vocês virem isso aqui, é muito comum também lá em carregador de celular, né? O celular com 5 volts, por exemplo, e 2 amperes, o carregador. Esse carregador ele pode ser utilizado para carregar um celular de 5 volts e 1 ampere só? Pode. Não poderia ser o contrário, né? O carregador ser de 1 ampere e o celular de 2. Ele até carregaria, mas ia carregar muito mais lento do que se fosse com a tensão correta, certo? Então, esses 5 amperes aqui, eu só estou limitando a nossa corrente máxima dessa fonte. Não pode deixar aí, só muda a tensão. E já vou colocar aqui os nossos cabos do circuito de alimentação. Positivo, eu vou colocar aqui em vermelho, e o negativo que eu coloco em preto. Já vou... Eu coloquei lá positivo e negativo, ver se muda agora. Preto. E o verde, eu vou colocar ele como sendo vermelho. Vamos procurar aqui nos nossos circuitos os nossos diodos, né? Então eu vou lá escrever diodo e já apareceu aqui
dois tipos de diodo, né? Um que diz só diodo e um que diz diodo Zener. Diodo Zener é um tipo especial de diodo que funciona na região, funciona na, assim, a sua principal aplicação é na região reversa, que a gente ainda não trabalhou com ele. Então a gente vai trabalhar com o diodo comum, certo? Quando eu clico e trago aqui o meu diodo para o circuito, a gente já pode começar a montar. Perceba que o Tinkercad ele não dá nenhuma opção, ele nem me diz se esse diodo ele é de silício, nem de germânio, nem se ele é um diodo ideal, e nem me permite colocar nenhum parâmetro desse componente aqui na janelinha de adição. Então isso aí é uma limitação do caso lá desse simulador, que é um simulador gratuito, certo? Eu preciso de dois diodos, vou pegar mais um. E o último componente que a gente vai precisar são três resistores. Deu um erro aqui, deixa eu tentar resolver. Já aconteceu isso com algum de vocês? Não. Não. Sendo que o meu, a vez que eu abri, não estava aparecendo nada, mas é porque acho que eu tinha apertado em alguma coisa. Aí eu reiniciei e estava normal. Eu acho que eu vou reiniciar também. Deixa eu abrir de novo. É pra gente montar um circuito igual àquele que a gente resolveu? Vai montar algo igual àquele e ver o resultado. Vai dar alguma diferença porque a gente lá no exercício tem um diodo de silício e um de germânio. E aqui a gente não tem como fazer essa escolha. Provavelmente os dois são diodos de silício. O lado que tem a fitinha é o anodo. É o 14. O lado da fita é o 14. Talvez tenha sido até um problema na minha internet aqui. Francisco, ajusta os resistores tudinho para a resistência que estava Bota os na valores. questão, Pode botar os valores que sendo tá na questão. que ele não aceita número com vírgula. Aí a gente bota o um a mais, né? Tipo, o resistor de 5 a gente bota de 6. Não, ele aceita com um ponto, não? A vírgula dele é o ponto, não? Tenta aí, 5.6. Tá? Pronto, com ponto funciona, com ponto funciona. Pronto, então beleza, vamos usar o ponto. Obrigado. Vou pegar logo todos os componentes aqui. E vou começar a montar. A minha fonte é de 10 volts. Positivo. E o negativo. E os diodos, ó.
Se vocês olharem aqui, ó, se colocar o mouse no terminal, vai aparecer o nomezinho, né? Então, o terminal que tem a fita, ele é o 14. Só que ele manteve lá da prata, né? Então, girei o diodo, vou girar o outro também. E vou colocar os dois diodos aqui no circuito. Então, vou ter um diodo aqui. Vou colocar assim para ficar mais separado. E os dois resistores. O diodo de silício, ele era conectado em série com um resistor de 4,7K. Então vamos lá, aqui eu vou botar o 4,7K. 4,7K. Ó, ele já atualiza as cores automaticamente. É bem interessante. Aí eu vou colocar o resistor nesse ponto aqui, né? Veja que é o ponto, é a coluna onde ele vai ficar conectado com o cátodo do diodo de silício. E o outro resistor é o resistor de 2,2K. 2,2 kΩ. Coloquei ele aqui e vamos colocar ele para cá. E esse último resistor é o nosso resistor de 5,7K. 5,6, aliás. Que eu vou conectar nesse ponto do circuito. Certo? Lá no nosso circuito, vamos voltar aqui para o desenho. Lá no circuito, ó, a gente tem os dois anodos dos diodos, eles estão conectados, né, aqui por esse nó, e desse nó é onde vem o polo positivo da fonte de 10 volts. Então a gente vai lá para o simulador fazer essa conexão. Então os dois anodos, se eu colocar aqui, é o anodo do primeiro diodo, aqui é o anodo do segundo diodo. Então vou fazer uma conexão entre eles dois. Então está aqui a minha conexão. E nesse ponto eu tenho que ligar o terminal positivo da fonte de tensão. Então vou puxar um fio daqui, aqui para cima. Certo? Coloco esse fio vermelho para a gente lembrar que ele é um polo positivo. Posso até colocar isso aqui também como sendo vermelho. A mesma coisa eu vou fazer nessa parte aqui do final do circuito. Eu tenho que conectar esses dois terminais dos resistores para que esses dois ramos fiquem em paralelo. Certo? E aí, para finalizar, o que é que a gente vai fazer? Eu só vou conectar esse ramo aqui, aliás, esse nó, ao nosso resistor. Vou colocar ele aqui. Posso até botar o resistor na horizontal, fica mais fácil de fazer a conexão. Tá com o terminal negativo. Então, daqui, o circuito vai para o negativo. Esse fiozinho vai ser preto. Certo? Então, o nosso circuito é esse. Se eu clicar aqui em iniciar a simulação, ele já iniciou a simulação, ó. E perceba que a gente já consegue ver uma primeira coisa interessante. A corrente da fonte, ela, segundo o simulador aqui, está em 1,33 mA. Lá no nosso cálculo, a gente achou que essa corrente da fonte, que foi aquela corrente IA, valia 1,35 mA. Então, aqui esse simulador ele já tem uma corrente um pouco menor do que a corrente que a gente descobriu lá no cálculo. Qual é a explicação disso? Provavelmente ele não usa, aliás, ele está usando o mesmo modelo, tanto para o diodo 1 quanto para o diodo 2. Vamos tentar descobrir aqui se esse modelo ele é o modelo do diodo de silício ou se é o modelo do diodo de germânio.
O que é que diferencia, pessoal, basicamente um diodo de silício e um diodo de germânio? A voltagem, quando transforma em uma fonte de tensão, uma 0,7, toda é 0,3, não? A principal diferença entre esses dois diodos seria essa, seria a queda de tensão que ele apresenta quando está conduzindo. Então, eu vou colocar aqui um multímetro para medir a tensão em cada resistor desse, aliás, em cada diodo desse, para a gente tentar descobrir qual é se ele está considerando que todos são diodos de silício. Que provavelmente é o que está acontecendo. Então peguei um multímetro, ele vai medir tensão, e esse outro multímetro aqui também tensão. Vou organizar eles aqui no circuito. Então, o nosso primeiro multímetro, eu vou conectar onde? Eu vou conectar no anodo e no cátodo do diodo de cima. Quem é o anodo desse diodo, pessoal? Não é o positivo da fonte? Então, é a mesma coisa que eu fiz, se eu fizer essa conexão aqui, ó, o positivo com o outro positivo. Por que é que eu posso fazer isso? Porque, nesse caso, o anodo do diodo da parte de cima da protoboard, ele está ligado diretamente na nossa fonte de tensão. Então, isso aí a gente pode fazer lá no laboratório, vocês podem fazer isso também, que vai facilitar muito algumas medições de vocês. E o negativo do multímetro a gente vai ligar aqui no terminal onde tem o cátodo do diodo, que pode ser esse terminal aqui do resistor, tem um resistor, certo? Então já tenho aí o meu primeiro multímetro conectado. O segundo multímetro, vou colocar ele aqui embaixo. Eu vou medir a tensão nesse diodo aqui da parte inferior do circuito. Do mesmo jeito, ó, o terminal do anodo desse diodo é o polo positivo da nossa fonte de tensão. Então, posso ligar ele direto no polo positivo da fonte de tensão. Se eu fizer aquela conexão das trilhas de alimentação aqui, só desse positivo, eu posso ligar esse terminal, essa ponteira positiva do multímetro, aqui para a parte de baixo do circuito, da protoboard. Certo? Posso fazer isso aqui e vou já ter feito essa conexão com o meu, aliás, essa conexão aqui com o meu diodo. E o terminal negativo eu vou conectar ele lá naquele nó onde tem o cátodo e o resistor de 2,2K, que é esse ponto aqui. Certo? Pronto. E aí, só para finalizar de multímetro, vamos usar aqui mais um para medir o nosso último caso, a nossa última tensão, que é a tensão do resistor de 5,6K. No caso do resistor de 5,6K, o que é que eu posso utilizar como referência para ele? Eu posso utilizar como referência ó, que o resistor de 5,6K ele está ligado diretamente ao negativo da fonte. Então, eu já sei que a ponteira preta do meu multímetro ela pode ficar ligada aqui no terminal negativo da fonte, que não vai apresentar nenhum problema. Lá na protoboard do laboratório, vocês podem até colocar a ponteira naquele bornezinho que tem, que vocês rosqueiam os fios e depois deixa a ponteira preta lá e vai trabalhar só com a vermelha. Essa vermelha eu vou ligar onde? Eu vou ligar ela nesse ponto aqui do circuito, que é onde a gente tem a conexão
resistor de 5,6K, certo? Vamos ver aqui o que é que vai aparecer nessa simulação. Pronto, então as duas tensões, né, nos dois diodos dá aproximadamente igual, né, 513 milivolts. Então esse simulador aqui ele utiliza como modelo para esse diodo um diodo de silício, aproximadamente igual a um diodo de silício. E a tensão do resistor de 5,6K, que a gente calculou lá na teoria como sendo 7,53, aqui tem um valor de 7,47 volts. Certo? Então está bem próximo. Sempre vocês vão ter, pessoal, essa diferença aí entre valor... No meu deu diferente. As No medições meu, aqui? os diodos deram iguais, sendo que Hum. ambos de 524 milivolts, e a tensão nesse último resistor deu 7,48. 7,48? Uhum. Então deve ter alguma variaçãozinha que ele considera aí. Talvez tenha algum tipo de... alguma variável dentro do multímetro ou de algum resistor que ele considera a tolerância aqui do resistor, ele pode ser que ele considere também. Mas não deu uma diferença tão relevante, né? Uma diferença até aproximadamente baixa para o nosso caso. Vocês têm que lembrar de uma coisa que na simulação nunca, nem na simulação nem na prática, né? Nunca a gente vai ter resultados iguais em relação à teoria. Por quê? Porque tanto simuladores como os modelos teóricos, eles são modelos para representar uma coisa real. E aí esses modelos eles vão ter sempre aquelas limitações que eu falei para vocês, de complexidade, esse tipo de coisa. Então, é comum que a gente tenha, principalmente na prática, né, essas variações aí de dados, de resultados, certo? Todo mundo entendeu isso aqui, né? Sim. Então vamos lá para fazer uma outra questão. Pode desmontar esse circuito já, então, no caso? Pode, isso aí pode. Eu vou fazer o circuito 3 do exercício 3.5. Vamos lá. Exercício 3.5, circuito 3. Duzentos e 20 ohms. Esse outro resistor de 560. E outro de 200. Tensão 12 volts.
E eu quero a tensão nesse resistor aqui de 220 ohms. Então, esse é o meu V0. E quero também a corrente desse diodo. Bom, então nesse circuito aqui, deixa eu só conferir, mas esse circuito eu não falo. Falo que os diodos são de silício. Então esse diodo é um diodo de silício. Então vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts. Nesse caso aqui, pessoal, a gente não tem aquele problema de saber se esse diodo está conduzindo ou não, né? Porque eu só tenho uma fonte de tensão, então eu só preciso verificar qual é o sentido da corrente que essa fonte fornece. Então essa fonte fornece uma corrente de cima para baixo, que é a corrente que vai passar aqui, ó, do anodo para o cátodo do meu diodo. Então vou polarizar esse diodo de silício diretamente e ele vai ter uma queda de tensão de 0,7 volts. Então o nosso circuito ele vai ficar semelhante a isso aqui. Substituindo o diodo pelo modelo real sem perdas, ele vai virar uma fonte de tensão de 0,7 volts. E o restante do circuito permanece igual. Ohms. Certo? Então, de novo, eu vou resolver isso aqui utilizando lá o método de Maxwell, né? Eu vou fazer uma malha que vai pegar essa parte aqui do circuito, seria o IA, e outra malha que vai pegar essa outra parte, seria o IB. Só colocar aqui as polaridades e as tensões para a gente não esquecer. E aí vamos aplicar a lei de Kirchhoff das tensões para essas duas malhas. Então, na malha A, é a malha que a gente tem a fonte de tensão, eu vou ter 12 menos 560 IA. No resistor aqui, ó, de 220 ohms, eu vou ter 220 IA menos IB. Como é um resistor que faz parte das duas malhas, a gente vai ter que colocar essas duas correntes. E o diodo virou a queda de tensão de 0,7 volts. Então 12 menos 0,7 é 11,3, menos 560 IA, e aí vou fazer a multiplicação do menos 220 pelo IA e pelo menos IB. Então vou ficar com menos 220 IA mais 220 IB igual a zero. Então, quem é que depende do IA aqui? Tem esse termo, 560 e 220, eu vou ficar com menos 780 IA mais 220 IB igual a menos 11,3. Então, está aqui a nossa equação da malha A. Vou fazer semelhante agora para a malha B, para encontrar a equação da malha B. Vamos lá. Então, na malha B, eu vou começar aqui pelo resistor de 220 ohms. É menos 220 vezes IB. E aí eu vou percorrer agora o meu ramo que tem o diodo, ó, de baixo para cima, pegando aqui o sentido horário da corrente IB. Então, nesse sentido, eu vou percorrer o diodo lá do terminal negativo para o positivo. Então, ele vai aparecer como
uma tensão positiva de 0,7 volts. E o resistor de 220 volts também. 220 ohms, aliás. 220 vezes IA menos IB igual a zero. Então, menos 220 vezes IB mais 0,7. 220 vezes IA, 220 vezes menos IB, mais 220 IA, menos 220 IB igual a zero. Menos 220, menos 220, eu vou ter menos 440 IB, mais 220 IA, igual a menos 0,7. Então, está aqui a equação da nossa malha B, certo? E agora é resolver o sistema de equações com essas duas equações aqui. Então, vamos resolver aqui. Amanhã eu vou colocar essas duas aulas lá no YouTube, provavelmente, para quem não viu. Então, vamos resolver aqui o sistema de equações. Então, eu vou ficar aqui. Eu tenho menos da malha A, menos 780 IA, menos 780 IA, mais 220 IB, igual a menos 11,3. E da malha B, 220 IA, menos 440 IB, igual a menos 0,7. Então, essa é a equação que a gente vai resolver. Essa equação ela vai ficar mais fácil da gente resolver se eu multiplicar esse termo aqui de cima por 2. Por quê? Porque eu vou ficar aqui com 440 IB e aí cancelo com esse outro, certo? Então, menos 780 IA vezes 2, eu vou ficar com menos 1560 IA mais 440 IB igual menos 11,3 vezes 2 é menos 22,6. E embaixo eu vou repetir 220 IA menos 440 IB igual a menos 0,7. Se eu somo essas duas equações aqui, eu vou cancelar o termo que depende do nosso valor IB. E eu vou ficar só dependendo da corrente IA. Menos 1560 mais 220, eu vou ficar com menos 1340 IA igual menos 22,6 menos 0,7 é menos 23,3. Como os dois termos têm um sinal negativo, esse sinal negativo ele vai desaparecer e aí o IA vai ficar igual a 23,3 dividido por 1340. Isso aqui resulta em uma corrente de quanto? 1340. Eu vou ter 0,017 milha, 0,01739
amperes. Passando para milho, isso aqui fica 17,39 miliamperes. Então, a corrente A deu 17,39 miliamperes. Para encontrar o IB, eu só vou precisar substituir esse valor agora em uma dessas equações. Então, eu acho que fica mais fácil eu substituir o valor do IB na equação da malha B. Então, eu vou fazer isso aqui agora. De A da malha B. Então, eu vou ficar com 220. E A, que é quem? E A é 17,39 milho. Menos 440 e B é igual a menos 0,7. 220 vezes 17,39 vai me resultar em 3,82 volts. Menos 440 e B igual a menos 0,7. Então, terminando aqui, a gente vai ficar com menos 440 e B é igual a menos 0,7 menos 3,83. Então, o IB vai ser 3,83 mais 0,7 é 4,53 dividido por 440. O nosso IB vai dar 10,3 miliamperes. Então, essa é a corrente IB. Certo? Deu para todo mundo entender aí, pessoal? Deu. Sim, deu. Pronto. Então, aqui pelo diodo vai passar qual o valor de corrente? Pelo diodo de silício. Cadê? Vai ser a subtração de uma com a outra? Isso, vai ser a subtração. O diodo ele faz parte das duas malhas, né? Então, a corrente que passa por ele vai ser a corrente IA menos a corrente IB. Então, só para finalizar aqui, a gente vai fazer isso. Corrente do diodo IB é a corrente IA menos IB. Então, é 10,3 menos 17,39 miliamperes, certo? E dá uma corrente de 17,39 menos 7,09 miliamperes, certo? Bom, tá faltando só um minuto aqui para encerrar, eu vou encerrar e aí já já a gente volta. E aí, como sacar? Pessoal, vamos dar uma revisada aqui nesse cálculo, porque o que foi que aconteceu? Todo mundo está ouvindo aí? Estou. Eu tô ouvindo. Os outros. Pronto, o que foi que aconteceu? A gente chegou num caso aqui que a corrente do diodo deu negativa, né? 7,09 miliamperes negativo. Para essa corrente do diodo ter dado negativo, o que é que isso significa? Que ela tem um sentido
inverso a esse que a gente considerou, né? Que no caso seria a corrente lá do cátodo para o anodo, ou seja, o diodo não estaria conduzindo. Como isso aqui é um circuito que só tem uma fonte, não existe a opção dessa corrente não ter o sentido convencional da fonte. Certo? Então vamos dar uma revisada aqui nesse cálculo para ver se a gente descobre algum erro. Certo. Então vamos ver aqui. Menos 12, aliás, mais 12, menos 560 IA. No resistor aqui de 220, o outro de 220 IA menos IB. Menos 0,7, certo. 780 menos... da malha A eu acho que está tudo correto. Da malha B, menos 220 IB mais 0,7 e mais 220 IA menos IB. Francisco, Ui. não era para ser IA menos IB, não? Eu coloquei aqui, né? IA menos IB. Mas Mas IA aí não o é valor... 17,39, não? E IB é 10,3. Você só trocou o Eu valor. troquei no final. Beleza. Foi. Porque se tivesse dado isso aqui, é uma indicação que o diodo não iria conduzir. Então, quem é o IA? É isso mesmo, 17,39 menos 10,3. E aí eu vou ter que a corrente do diodo é 7,09, né? Pronto, agora sim, a corrente do diodo tem que estar positiva, obrigatoriamente. 7,39. Ah, não, tá certo, tá certo. Tá certo, tá certo. Pronto, 7,09 é a corrente do nosso diodo. Então vamos lá para o Tinkercad agora, ver se a gente consegue simular alguma coisa parecida com essa, né? Pronto. Deixa eu deletar isso aqui tudo. Só vou precisar agora de um multímetro, porque eu vou medir só aquela corrente lá no diodo. E a fonte vai ser uma fonte de tensão de 12 volts. Então já posso atualizar aqui a minha fonte de tensão. Colocar 12. Certo? Então, quem é o primeiro componente do nosso circuito? Depois do polo positivo da fonte de tensão, é um resistor de 560 ohms. Eu vou atualizando aqui o circuito e os valores dos resistores. Então, tem um resistor de 560 ohms. Lembrar de trocar aqui de quilo-ohms para ohms também. Vou colocar ele aqui na parte de cima. E eu posso colocar esse diodo, esse resistor, aliás, dessa forma. Já peguei o polo positivo aqui e aí vou conectar esse restante aqui conforme o meu circuito. O circuito diz que eu vou ter um resistor de 220 ohms. Vou atualizar aqui. Então esse resistor de 220 ohms ele vai ficar após esse terminal 2 do resistor de 560. Então tá aqui, certo? E depois desse resistor de 220 ohms, a gente vai ter o diodo, que ele é conectado de modo que o seu cátodo fique ligado ao terra. Então, para que o cátodo fique ligado ao terra, eu posso ligar ele aqui, ó.
Então, liguei o cátodo aqui ao negativo, vou só precisar fazer a conexão aqui das duas trilhas de alimentação. Bom. E esse terminal do resistor está ligado ao anodo do meu diodo, certo? Então, veja que eu fiz essas ligações aí sem, por enquanto, precisar de nenhum fio. E o último componente do circuito é um resistor, que vai ficar nesse ponto aqui, nesse nó. E esse resistor ele também é um resistor de 220 ohms, que eu vou conectá-lo lá para o meu terra. Vou pegar daqui para o terra. Peguei aqui e vou tentar atualizar aqui o valor agora para 220 ohms. Certo? Então esse é o nosso circuito. Se eu ligar aqui o circuito agora, vamos ver se não vai dar um erro, porque tem um multímetro sem conexão, mas vamos testar. Ó, mediu, né? Começou, e aí a gente já está vendo que a corrente da fonte ela vale 17,5 mA. No nosso caso, a corrente da fonte era a corrente IA, que deu aproximadamente 17,4 mA, né? Então, deu próximo aí ao valor que a gente calculou. Eu quero agora conectar esse multímetro de modo a conseguir enxergar qual é a corrente que passa por esse diodo. Como é que eu faço isso, pessoal? Vamos olhar de novo lá no desenho. Ó, na vez passada eu falei, né? Toda vida que a gente quer medir uma corrente, a gente vai ter que abrir o circuito naquele ramo onde a corrente precisa ser medida. Então, eu posso abrir o circuito aqui em 3 pontos. Né? Posso abrir o circuito aqui, nesse ponto aqui. Posso abrir o circuito aqui, ou posso abrir o circuito nesse ponto. Onde eu colocar onde eu abrir o circuito em um desses 3 pontos, essa conexão vai ter que ser refeita, só que utilizando o multímetro. Alguém falou até na aula passada uma definição bem interessante, que é como se fosse um fio a partir do qual você consegue medir a corrente. Então, eu vou medir a corrente abrindo aqui nesse terminal do cátodo do diodo. Então, eu abro o circuito e vou conectar o meu multímetro em forma de amperímetro, né? Estou medindo corrente entre o cátodo do diodo e o negativo da fonte de tensão. Se lembra, o circuito tem que fechar de novo. A única diferença é que ele vai fechar, só que agora passando pelo multímetro. Certo? Então vamos lá fazer essa mudança no nosso circuito. Ó, então eu vou abrir o circuito nesse ponto aqui, ó, nesse terminal. O que é que eu posso fazer? Posso pegar o meu diodo, girar ele, esse ponto aqui continua no mesmo lugar que era, ó. Tem que continuar aqui, ó, depois do resistor, e aí eu abri, ó, esse terminal do cátodo do diodo, ele não era para estar ligado aqui no negativo da fonte, ele não está mais. Se eu simular o circuito agora, o que é que eu vou ter? Eu não vou ter mais um caminho fechado por aqui. A corrente do circuito não vai dar zero, porque vai ficar corrente só nesses dois resistores, né? No de 560 e no de 220. Então vamos ver só isso aí. Eu não vou ter corrente zerada, porque essa corrente está circulando somente nesses dois resistores aqui. Virou um circuito em série. Aqui embaixo, ó, esse resistor de 220 e esse diodo que a gente modificou ele de posição,
eles não estão consumindo corrente, certo? O circuito está aberto. Eu vou fechar esse circuito agora através do meu multímetro, certo? Então, cliquei no multímetro, ajusto ele para medir corrente, que ele chama de amperagem, e aí eu vou conectar a ponteira positiva. Eu conecto aonde essa ponteira positiva? No mesmo ponto do cátodo. O ponto cátodo. O cátodo do nosso diodo. Tá aqui. E a ponteira negativa vai lá para o terra. É o negativo. Certo? Então essa é a nossa é o nosso esquema de medição para ver a corrente desse diodo. Vamos ver quanto é que vai dar. 7,4 mA. A nossa corrente deu 7,09, né? Deixa eu ver aqui. 7,09 miliamperes. 7,1 aproximadamente. Então deu uma corrente um pouco diferente, mas é aquela questão que eu falei para vocês do modelo, das diferenças entre os modelos da simulação e os modelos que a gente utiliza na prática. Certo? Todo mundo entendeu esses dois exemplos aqui, pessoal? Sim. Sim. Pronto. Pessoal, para segunda-feira eu queria que vocês dessem uma estudada em uma estudada não, dessem uma lida, tentassem entender alguma coisa de um componente que é muito comum, que a gente vai utilizar tanto na eletrônica analógica quanto na digital, que é um circuito integrado chamado 555. Deixa eu tentar abrir aqui o datasheet dele. Ó, todo circuito integrado, ele tem na verdade, todo componente eletrônico, ele tem um manual chamado de datasheet. O que é que existe nesse datasheet? O que é que a gente encontra nesse datasheet? Lá no datasheet vocês vão encontrar todas as informações necessárias sobre o componente. Então, quando vocês tiverem um componente, seja um diodo, seja um circuito integrado que vai ser muito comum lá em digital, e vocês não souberem como é que ele funciona, é até mais indicado que vocês procurem esse datasheet do que procurar mesmo um livro sobre o assunto. Então, vou abrir aqui esse datasheet para mostrar mais ou menos o que é que esse componente faz. Talvez esse seja o componente eletrônico que tenha mais aplicação no mundo, talvez. Tem até um livro que o nome é 1001 circuitos com esse CI 555. O que é que esse bichinho faz? Esse componente ele cria uma onda periódica. Pode criar uma onda que não seja periódica também, mas a maioria das aplicações dele são com ondas periódicas. E aí essa onda periódica ela vai servir para quê? Se eu estiver usando uma onda periódica para alimentar um LED, por exemplo, o que é que vai acontecer com o LED? O LED vai ficar acendendo e apagando, acendendo e apagando. Então a gente vai construir como se fosse um pisca-pisca. Se eu pegar essa onda periódica e no lugar de ligar ela em um LED, eu ligar em um alto-falante, desde que a frequência dessa onda esteja dentro da faixa de frequência que a gente consegue ouvir, esse alto-falante vai gerar um som. E aí a gente consegue construir até mesmo um pequeno sintetizador eletrônico com esse CI LM555. A minha internet está meio ruim, não estou conseguindo abrir, mas eu mando o link desse componente para vocês. E aí, gente, esse datasheet, a maioria dos datasheets, eles são muito importantes porque além de explicar o que é que o circuito
consegue fazer, ele ainda traz informações e sugestões de circuitos reais que vocês podem montar. Então, vocês vão ter aqui nesse arquivo que eu estou tentando abrir, vocês vão ter dados de circuitos que vocês vão poder ir lá para o Tinkercad e montar e ver a funcionalidade desse elemento aí no simulador, certo? Então eu vou mandar o link para vocês e vou pedir para vocês lerem uma parte desse simulador, aliás, desse manual, e na segunda-feira a gente vai fazer alguma coisa utilizando esse componente, certo? Quem é professor de inglês de vocês? Francisco, Adriana. Certo. Pronto, era até uma coisa que eu estava querendo fazer, porque na eletrônica é muito importante que vocês consigam ler esses datasheets e a maioria deles são em inglês. Aliás, quase que 100% dos datasheets são em inglês. Mas isso não significa que vocês têm que ter o inglês fluente, né? O inglês instrumental, digamos assim, é mais tranquilo. Eu vou falar com elas, talvez a gente consiga fazer alguma coisa em parceria aí, certo? Ó, então, o que é que tem dentro desse circuito? Só para vocês terem ideia. Dentro desse circuito integrado tem tudo isso aqui. Se não existisse esse CI 555 e a gente quisesse utilizar as funcionalidades dele, teria que montar todas essas coisas aqui, que não ia ser nada simples, né? E aí o que é que eu quero que vocês tentem dar uma estudada? Vocês vão tentar dar uma estudada nessa parte aqui. 7.4.2, que é a operação do componente no modo astável. O que é esse modo astável? O astável é que esse elemento ele vai gerar uma onda que tem duas posições. É nível alto e nível baixo. Nível alto e nível baixo. E aí, a partir dos valores que vocês conectam aqui nesses três componentes, RA, RB e nesse capacitor, nesses três aqui da direita, vocês conseguem configurar qual é a frequência, qual é o período, qual é o valor médio dessa tensão da saída. Então, tudo isso aqui a gente vai conseguir modificar utilizando esse componente, certo? Então, vocês vão tentar dar uma estudada nessa parte aí do manual, beleza? Tá certo. Francisco, Oi. eu montei o circuito sendo que o meu ele tá dando um pouco diferente Tá dando os quanto? resultados. Peraí. Tá dando, a corrente tá dando 30,1 miliamperes. Peraí, deixa eu colocar você para poder compartilhar a tela, aí você me mostra, certo? Beleza. Estou falando de circuito meu, por ver. Pronto, ó. Você tá vendo aí a parte de compartilhar a tela? Compartilhado no celular. Olha a minha câmera, que ela tá mostrando o circuito. Deixa eu ver. Aí ele tá pegando, tá medindo a mesma corrente que tá saindo da fonte, né? Ó, mas o teu resistor, 220, o resistor que é só o 220 ohms, sem ser o que é em série com o diodo. Ele não está conectado para o terra, você ligou ele para o VCC. Tá vendo? Isso aí.
Aqui? É. Ele é ligado para o terra, então tem que ser nessa trilha de alimentação lá de cima, né? Sim. Ah, então. Deve ter sido isso mesmo que eu Pronto, é errei. isso aí. Eu acho que para você parar Pronto. Obrigado. Beleza, veja aí se deu certo. Deu, agora deu Beleza. certo. Pronto, beleza. Pronto. Valeu aí. Pronto, Valeu, valeu. Francisco. Obrigado. Pronto, então, pessoal, deu para vocês entenderem, né? Na segunda a gente vai fazer algumas coisas relacionadas a esse circuito 555. Possivelmente eu vou utilizar um outro simulador, que é o simulador Proteus. Esse Proteus ele não é ele é um simulador pago, mas se vocês derem uma busca aí na internet, vocês conseguem o crack dele bem facinho, certo? Então vou mandar isso aqui para vocês e aí na segunda a gente conversa sobre esse circuito, certo? Certo. Então beleza, vamos encerrar, vamos encerrando por aqui. Na segunda-feira a gente tem mais coisa. Então, tchau, até mais.